colocar o nome e endereço de pessoas encarnadas, né, que estejam precisando de ajuda de qualquer forma. E se essa pessoa tiver com ideias suicidas ou tiver tido tentativa de suicídio, nós pedimos que coloquem ao lado tentativa de suicídio ou ideias suicidas, porque nós temos um trabalho específico na casa para esses casos. E na prece nós vamos colocar o nome daqueles nossos amores, amigos que já se encontram no plano espiritual. Se soubermos a data de nascimento e de desencarne, é bom. E também, se a pessoa tiver partido para o plano espiritual através do suicídio, nós pedimos que coloque do lado a palavra suicida, porque temos um outro tipo de trabalho específico para esses irmãos. E esses nomes, eles basta que se coloque uma vez, eles são trabalhados durante o mês todo, então não precisa nós colocarmos toda vez que viermos à reunião, colocarmos o nome ali, né? E como vocês sabem, nós temos um trabalho de atendimento às pessoas em situação de rua e também dos nossos assistidos. Aí tem uma caixa lá em cima, onde quem quiser fazer a doação de alimentos não perecíveis, podem colocar lá. E no momento nós estamos precisando de leite em pó integral. Nós lembramos a todos aqueles que estão chegando à nossa casa pela primeira vez que em todas as reuniões públicas nós temos evangelização infantil. E nas reuniões de quarta à noite e sábado à tarde temos a evangelização infanto-juvenil. Então, isso é muito bom, nós trazermos nossas crianças, nossos jovens, para eles começarem a ter contato com essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos, que nos auxilia tanto, né? E também ter um contato com o Evangelho de Jesus, porque é o nosso trabalho, a evangelização. Nós convidamos a todos também para o nosso evento social, que vai ser um rodízio de caldos, agora no dia 18 de agosto. Vai ser de 12 às 16 horas, aqui na Rua Irutim, número 90. A Rua Irutim é aqui pertinho, né? E os convites já estão à venda, com a Terezinha ou então com a Fátima. Nos prestigia e façam a parte social, né? Isso é muito bom, porque nós nos confraternizamos, é muito saudável, em todo sentido. Nós pedimos também aos frequentadores da nossa casa que nas suas preces incluam a oração pelos nossos governantes e pelos governantes de todas as nações. Desta maneira estaremos contribuindo com os bons espíritos na manutenção da paz no nosso planeta. E nós pedimos também prece para a nossa obra, né, que devagarzinho está indo e vai chegar um momento que ela vai realmente deslanchar. Então, vocês não esqueçam de pedir a proteção para a nossa casa e a obra ser concluída rapidamente. E, finalmente, nós solicitamos que não usem aqui as dependências do salão para alimentação, né? E pedimos também que coloquem os celulares na vibração ou então desliguem. E quem tiver necessidade de atender um celular, por favor, se dirija ao andar de cima e procure um cantinho para poder falar. Bom, então agora nós vamos fazer a leitura da página que vocês têm em mãos, que é uma página do Dr. Erma, Palavras do Coração, psicofonia do nosso querido saudoso altivo, e o título é O Trabalho e o Trabalhador. Cada tarefa traduz o trabalhador. A tarefa surge em função do homem, que ninguém se esqueça disso. Muitas vezes, em atividades complexas, há a crítica natural que isto não está bem, aquilo poderia ser melhor, que se deveria fazer, deste jeito e não daquele. É sempre bom lembrar, no entanto, que a tarefa surge em função do homem.
O trabalhador digno faz do seu campo de ação uma atividade digna. O educador faz do seu campo de ação um núcleo de trabalho equilibrado. O confuso, ao contrário, como que tumultua o serviço. Dentro das atividades da casa espírita, nunca se esqueçam os trabalhadores de que não se pode ser como máquinas ou como grandes empresas que determinam detalhes. Na casa espírita, pede-se que haja uma disciplina conscientizada do que se faz. O trabalhador exato no posto exato. Havendo dificuldades neste ou naquele setor, acusem menos o setor e analisem o cooperador. E que não se reflitam posições de intransigência, porque analisar realmente é mais fácil do que realizar. Conservem viva a imagem de Jesus acerca da crítica, acerca do julgamento. Lembre-se ainda de Jesus, considerando o amor que os discípulos devem ter uns para com os outros. Da vida, tirem a experiência superior, precisa e enobrecedora, de que não se deve esperar das criaturas humanas aquilo que elas não têm para dar, e aprendam a dar de si o máximo, para que o amor cresça onde estiverem. Repetimos, o trabalho surge em função do trabalhador. Se o homem não se prepara, não se capacita, não se conduz, não se eleva, não se instrui, não se transforma no bem, realmente ele complica demasiado o trabalho que tem a fazer. Meus filhos, recordem-se disso e da vida extraiam as lições de entendimento superior onde vocês estiverem. Em qualquer setor de trabalho, na casa espírita, na rua, na luta diária, nunca esqueçam que vocês precisam muito do Cristo como instrutor, como pacificador, como amigo, como irmão, como mestre. Se todos precisam demasiadamente do Cristo, que jamais se esqueçam de que precisar somente não basta. É preciso buscá-lo e ao Pai igualmente. Assim, aqui onde estiverem, trabalhem, mereçam o local onde vocês estejam trabalhando. Mereçam-no. A vida responderá a todos com formas diferentes, com hábitos renovados, com circunstâncias melhores. Deus fique com todos. Paz. Herman. Então agora, meus irmãos, vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, rogando a Deus a proteção para a nossa reunião. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre querido, amigos espirituais aqui presentes, nossos anjos guardiães, nosso querido irmão Clarencio, estamos nós aqui, teus filhos, encarnados e desencarnados, mais uma vez dizendo sim a entender as palavras do Evangelho de Jesus, a entender um pouco mais da doutrina espírita. Hoje, Pai, temos a certeza de que, mais uma vez, as tuas bênçãos estão sendo derramadas sobre cada um de nós individualmente. Mas te rogamos, Pai, ajuda-nos a mantermos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ligados a Ti, para que essas bênçãos cheguem em profusão a cada um de nós. Abençoa todos os trabalhos da nossa casa na noite de hoje, para que a Tua paz se instale em todos os corações aqui presentes. Te rogamos, Pai, que Tu abençoes os companheiros que farão uso da palavra na noite de hoje, Selma e Marcelo, e que, de nossa parte, rogamos a Ti, Pai, que seja em Teu nome que possamos dar início à nossa noite de estudo e passe de tratamento do dia de hoje. Graças a Deus. Então, agora, nós, como vocês sabem, às quartas-feiras nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo
E hoje nós estamos estudando o capítulo 10. Hoje vai ser o item 18, bem-aventurados os que são misericordiosos. E o item 18 nos diz a indulgência. Queridos amigos, sede severos convosco e indulgentes para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que ainda muito poucas pessoas respeitam. Todos vós tendes mais tendências para vencer, defeitos para corrigir, hábitos para modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado do qual vos deveis livrar para conseguir alcançar o alto da montanha do progresso. Por que então sois tão clarividentes para o próximo e tão cegos para vós mesmos? Quando deixareis de perceber a palhinha que fere o olho do vosso irmão, sem ver no vosso a trave que vos cega e faz caminhar de queda em queda? Acreditai em vossos irmãos, os espíritos. Todo homem, bastante orgulhoso para se julgar superior a seus irmãos encarnados, em virtudes e em méritos, é insensato e culpado, e Deus o punirá no dia da sua justiça. A verdadeira característica da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver os defeitos dos outros apenas superficialmente, procurando destacar o que tem de bom e virtuoso. Porquanto seu coração humano é um abismo de corrupção, sempre existe em algumas das suas partes mais secretas o germe dos bons sentimentos, centelha viva da essência espiritual. Espiritismo, doutrina bendita e consoladora. Felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para tais pessoas, o caminho está iluminado e em todo o seu percurso eles podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegar ao objetivo. Caridade prática, caridade do coração, caridade para o próximo como para si mesmo. Em uma palavra, caridade para todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres, porquanto é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade da qual ele faz uma lei para todas as criaturas. De Fetre, bispo de Nevers, Bordeaux. Não dá. Então, meus amigos, agora vamos passar a palavra à nossa querida Selma. Que Deus abençoe. Graças a Deus, que nós possamos agradecer profundamente ao Senhor da vida por mais essa oportunidade bendita que Ele nos concede de estarmos nesta casa, que nos abriga, que nos acolhe, que auxilia o nosso progresso através das inúmeras oportunidades de estudo e trabalho que ela nos oferece. Que os nossos guias e protetores espirituais possam facilitar o nosso entendimento para que nós possamos sair mais reconfortados, mais confiantes, certos do amor de Deus nas nossas vidas. Que todos, encarnados e desencarnados, possamos bem aproveitar essa hora. Então, conforme consta aí da nossa página, essa página que para nós, trabalhadores da Casa Espírita, principalmente, é um belo acordado, doutor Herman, né? É uma bela chamada de atenção para os nossos comportamentos. Mas não fiquem tristes, porque vai sobrar para todos nós, não é só para os trabalhadores da Casa Espírita, pois ele mesmo, mais à frente, fala que está
se dirigindo a todos nós, porque todos nós somos trabalhadores de uma forma ou de outra. Em casa, nos nossos locais de trabalho, todos nós convivemos, todos nós nos relacionamos, mas como com certeza não foi por acaso que ele chama, a nossa atenção de uma forma especial, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa chamada de atenção do Dr. Hermann com relação às tarefas, com relação ao trabalho e o trabalhador, que ele dá título aí, a essa mensagem. O título foi dado dessa mensagem, o trabalho e o trabalhador, e esse trabalho, se referindo ao trabalho na seara espírita, portanto, na casa espírita. Ele vem falando aí, vem chamando a atenção da gente logo no início, com relação às nossas queixas, E assim, toda vez que a gente ouve, toda vez que a gente lê uma mensagem como essa, se vocês ainda não fazem, com certeza daqui para frente vão passar a fazer também, porque eu fico olhando o quanto esses espíritos são indulgentes conosco, são pacientes conosco, são amorosos conosco, o quanto eles nos conhecem. E eles são pacientes, indulgentes, bondosos, amorosos, porque nos conhecem, porque sabem das nossas necessidades, conhecem as dificuldades, mas também sabem das possibilidades, Por isso, às vezes pode parecer difícil, confuso, a gente entender quando eles dizem para a gente aqui, assim, que a tarefa surge em função do homem. Quando normalmente a gente olharia de uma outra forma, O homem cria a tarefa, cria o trabalho. E aí eles fazem a gente raciocinar na situação inversa, de uma outra forma. Como que o trabalho existe para o trabalhador? Novamente, quando a gente não raciocina dessa forma, não consegue alcançar o que os espíritos estão dizendo para a gente, é que nós ainda não estamos habituados a pensar como espíritos. Nós ainda não nos vemos como espíritos imortais. Eu confesso a vocês que muitas vezes, quando, ainda hoje, eu não vou dizer que está totalmente sedimentado, não, porque a gente está em construção, Sempre que eu ouço, isso deles, hoje menos, um pouquinho, eles dizem que nenhum de nós está aqui por acaso, que a gente tem um compromisso, principalmente os trabalhadores. Mas não se iludam os frequentadores, nem aqueles que estão chegando de primeira vez, que muitos de nós ficamos, e a gente vai estudando, e a gente vai conhecendo melhor a doutrina, e quando vê a gente está trabalhando, a gente já está, nas tarefas, porque todos nós, não se iludam, todos nós que aqui estamos, na frente de trabalho, começamos aqui, chegando para assistir. E aí fomos ficando, Mas mesmo assim, eu ainda teimo em achar que eu não faço parte desse time. Eu não tenho esse compromisso, Então, eles dizem para a gente que nós não estamos reunidos aqui pela primeira vez, Que nós nos reunimos antes de encarnar com a tarefa de estar aqui. Porque a casa de Clarencio, falando especificamente da nossa casa, mas todas as outras, a
Casa de Clarencio já existe há quantos anos, Marília? No plano espiritual? 200 anos, né? E estava esperando quem? O trabalhador. Para se realizar aqui na Terra, para se concretizar, Marília que podia falar melhor sobre isso, né? Para a gente. Essa tarefa foi assumida no plano espiritual, né? Então, por isso o trabalho já existia. Esperava o trabalhador. A tarefa, quando surge, quando chega para a gente, ela já existia. Estava esperando a boa vontade do trabalhador, para que ela se efetive, se realize. Então, é por isso que o trabalho já existe, porque ele já foi plasmado antes. Ele foi criado, ele foi idealizado. Aí, o trabalhador começa o trabalho. E junto com o início do labor, o que inicia também? Aquilo poderia ser melhor, desse jeito e não daquele. Não é assim que a gente é? Fulano não devia estar aqui. Beltrano ficaria melhor naquela posição. Não vou ficar nessa casa, não. Porque esse pessoal daqui é muito complicado. A gente nunca ouviu isso, né? A gente nunca falou isso. E às vezes a gente desiste, né? A gente desiste da tarefa, a gente desiste do trabalho, a gente desiste do curso, do estudo. Tenho paciência para aquela criatura ali, não. Né? Por que a gente ainda age assim? Porque a gente ainda não desenvolveu o sentimento da indulgência. Esse sentimento que a gente hoje vai analisar um pouquinho, que do Fettler, né? Fala para a gente de uma forma tão bonita. Como bonita é tudo que é simples, né? Porque é muito simples a gente dizer que leu essa informação aqui e que não entendeu, só se a gente não quiser entender, né? Porque é claro. Então, vamos recordar, apesar da Marília já ter lido, vamos dar uma relida com mais vagar, né? Então, diz-nos assim, né, os espíritos: queridos amigos, sede severos convosco e indulgentes para as fraquezas dos outros. Esta é a prática da santa caridade, que ainda muito poucas pessoas respeitam. Esta é a prática da santa caridade. Quando a gente fala na prática da caridade, automaticamente a gente ainda pensa no dar. Na Casa de Clarencio existe o trabalho de distribuição das cestas básicas. Há um número X de famílias cadastradas. A casa está fazendo a caridade. Existe um grupo que sai às terças-feiras, com chuva, com frio, com calor, não importa, e leva as quentinhas para a população de rua, das nossas redondezas. Isso é fazer a caridade. Existem outros grupos, né, que vão visitar o abrigo, que vão visitar outras casas, que vão levar, né, outras coisas. Isso é caridade também, está embutido. Mas a caridade mesmo é muito mais que isso. Vai muito mais além. Este trabalho, todos eles que a gente lembrou,
são importantes? São. Porque eles vão ajudar a cada um de nós a desenvolver o sentimento, a trabalhar o sentimento. Com certeza, lá, na época de Kardec, ele já via esses movimentos. E ele já sabia que isso era parte da benevolência. Mas ele queria saber melhor, né? Saber mais, saber se era só isso. E aí ele pergunta aos espíritos, né? Está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. E olha como é que ele faz a pergunta. Qual o verdadeiro significado da palavra caridade, conforme entendia Jesus? Não é conforme o nosso entendimento. Não, não. Conforme entendia Jesus. Por que ele pega Jesus como exemplo? Porque ele é o mestre. Porque ele é o Senhor. Porque ele é o espírito mais adiantado que o nosso mundo conhece. Então, por isso ele pega Jesus. Como é a caridade? E aí os espíritos respondem, né? Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. E o perdão das ofensas. Aí a gente pensa assim, ué, então esse negócio de sair distribuindo, de visitar alguém, isso não é caridade? É. Porque está embutido na benevolência. Ser benevolente é ser bom. Ser bom é promover, é facultar, é ajudar de todas as formas possíveis aquele que necessita de ajuda. Então, o bem material é sim necessário. É sim caridade. Lembrei agora de uma passagem lá no livro Obras Póstumas, quando Kardec pergunta, e é o Espírito de Verdade, se não me engano, que responde, né? Que se ele estivesse passando por alguma dificuldade material, se ele poderia rogar, né, o auxílio da espiritualidade, e o Espírito da Verdade responde de uma forma belíssima, né, dizendo que não assisti-lo seria o mesmo que não amá-lo. Então, a gente deve assistir o outro, né, nas carências materiais, como deve também, né, solicitar, pode, né, podemos solicitar nas nossas rogativas essa possibilidade, né, que os espíritos supram as nossas carências. Necessitamos, estamos na matéria, necessitamos, né? Mas essa caridade santa, como os espíritos dizem aqui, ela engloba tudo isso, né? A caridade material e a caridade moral. Nestes três aspectos. E hoje a gente vai se deter mais na terceira, né? No terceiro aspecto ali da caridade, que se a gente for analisar, porque a gente tem um hábito, né, de procurar o significado daquelas palavras que a gente mesmo acha que sabe. Mas a gente vai lá, porque sempre tem, né, um aspecto que a gente não vê direito. E se a gente for analisar lá o significado delas, a gente vai ver que uma acaba sendo sinônimo da outra em determinado aspecto, né, em determinado ponto. Porque o benevolente, ele é indulgente. As virtudes, elas se completam. E muitas vezes acabam assim, não tem como a gente colocar um limitador. Começa aqui, termina aqui. Elas acabam se entrelaçando,
né, se permeiam. Quem perdoa, quem tem facilidade de perdoar, tem que ser indulgente, tem que ser benevolente, né? Então, a gente vai buscando desenvolver, né, as virtudes. Se a gente procurar uma delas, né, qualquer uma, eu admiro tal característica nessa pessoa, e eu vou procurar desenvolver em mim. Isso é uma coisa boa, né, para a gente fazer. E aí a gente vai percebendo que a gente vai desenvolvendo outras tantas, porque uma arrasta a outra, né? E aí ele continua: todos vós tendes mais tendências para vencer, defeitos para corrigir, hábitos para modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado, do qual vos deveis livrar para conseguir alcançar o alto da montanha do progresso. Ele não deixou de fora ninguém, né? Todos nós. Por quê? Estamos todos na mesma escola, né? Se a gente está matriculado todo mundo na mesma escola, a lição é a mesma para todos nós, né? Uns mais, outros menos, mas todos nós temos que aprender. E aí é interessante, né? Na continuação, ele fala assim: se a gente tem que aprender, se a gente tem que modificar, por que então somos tão severos, né? Não, aliás, tão clarividentes, isso mesmo, para com o próximo, e tão cegos com relação a nós mesmos? Tem uma fábula que ajuda a gente a entender por que razão a gente age assim, né? Então, essa fábula diz que nós, na nossa vida, né, nós caminhamos todos numa grande fila indiana. E cada um de nós carrega uma mochila nas costas e uma na frente, né? Nas costas, a gente leva o fardo mais pesado, porque fica mais fácil para carregar, né? Então, o que vai nas costas? Vão todas as nossas dificuldades, os nossos defeitos, os nossos problemas. Vão todos nessa grande mochilona aí nas costas. E aqui na frente a gente leva uma mais leve, né? O que vai aqui? Aqui vai aquilo que a gente já conquistou, porque a gente já conquistou, né? Assim como todos nós temos dificuldades a vencer, todos nós também temos virtudes já conquistadas. Por quê? Porque elas nos foram dadas por Deus em germe, está aí. Cabe a gente trabalhar, cabe a gente aumentar, né? Mas todos nós temos na mochila essas virtudes. Só que aí, como a gente está caminhando em fila indiana, cada um de nós vê o quê? A dificuldade de quem está na frente da gente, não é? A gente só vê a dificuldade do outro, né? Mas a gente enxerga o quê? O que a gente vê da gente? Só as virtudes. Então, por isso que a gente é tão clarividente para o outro, que está na cara, está escancarado, né? E a gente é tão bonzinho com a gente, porque a gente enxerga as nossas virtudes, né? Às vezes dá a impressão que a gente, quando é assim, alertado, né, para a necessidade da gente procurar ver a mochila do outro, sim, porque ela está ali na nossa frente, mas fazer a seguinte análise: se ele tem esse peso todo carregando, eu estou carregando o meu também. O que será que tem aqui atrás? Esse autodescobrimento passa por aí. O que será que quem está atrás de mim está vendo, está analisando?
A dificuldade que eu vejo no outro e que me incomoda muito, a ponto de eu querer sair da casa, de eu querer sair da tarefa, de eu não querer voltar, é um alerta, assim, vermelho, né? Piscando para mim. Presta atenção, né? Ele está te incomodando, mas vê se você não age também da mesma forma. Porque se me incomoda tanto no outro, é porque, na verdade, quem tem que trabalhar sou eu, a minha. Né? Quando eu vejo, não é que a gente não vai enxergar a dificuldade do outro. A gente não é cego, né? A gente vai ver. Mas a gente vai trabalhar o nosso sentimento para que aquilo não atrapalhe a minha convivência. Não venha ser um obstáculo para que eu conviva com o outro. Por quê? Porque eu tenho as minhas dificuldades e preciso da indulgência do outro. Continuando. Quando deixareis de perceber a palhinha que fere o olho do vosso irmão, sem ver no vosso a trave que vos cega. Isso aqui é um puxão de orelha mesmo, né? Olha só, a gente enxerga lá o cisquinho do outro. Mas o nosso olho, né, tá ali, tá travado. Tem uma trave imensa. E com essa trave no nosso, a gente consegue enxergar o cisco do outro. Às vezes até dói, né? Mas é necessário. É legal quando começa a doer, começa a incomodar. Porque é sinal que a gente está começando o processo. A gente só vai mudar, a gente só vai fazer o esforço da mudança quando isso começar a acontecer. Quando eu começar a falar, poxa vida, não é que é verdade? Não é que eu sou intransigente, não é que eu sou maliciosa, não é que eu tenho esse bichinho chamado orgulho? Eu vou aproveitar que eu falei a palavra, porque esse relógio aqui é danado, e eu quero fazer um comercial, né? Porque esse mês é o mês de Dr. Bezerra, né? E a gente tem um encontro de Dr. Bezerra, que esse ano vai ser no dia 1º de setembro para a gente, né? E Dr. Bezerra está ajudando muito a gente esse ano, ajuda sempre, são 30 anos de encontro, né? Esse ano é o 30º. E a gente vai trabalhar muito o orgulho e o egoísmo. Então, já fica aí na memória de vocês, né? Guardem a data, fiquem com essa informação na cabecinha. E dia 1º, vem aqui para a gente aprender com ele como é que a gente vai trabalhar esse danado desse bichinho que a gente tem dificuldade de identificar na gente, que é o orgulho e o egoísmo. Ele vai fazer com que a gente não desenvolva a indulgência, né? A gente quer a indulgência alheia, mas a gente tem dificuldade de ser indulgente com o outro. Então, trabalhando o orgulho e o egoísmo, a gente vai dar um passo largo aí para alcançar, né, para começar a desenvolver a indulgência e outras virtudes, como a gente já falou. E aí, esse parágrafo, logo embaixo, é assim também doloroso, né? Ele diz para a gente: todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior aos seus irmãos encarnados, em virtudes e em méritos, é insensato. De quem que ele está falando?
Porque a gente faz isso o tempo todo, né? Então ele está dizendo para a gente, olha, é falta de senso. Vocês estão sendo desacisados quando pensam assim. É falta de raciocínio, falta de tirocínio. Ninguém está numa posição superior a ninguém. Porque todos nós, repetindo, estamos na mesma escola. Estamos vivendo o mesmo momento. Difícil momento que a gente está vivendo, né? Sabe o que o doutor Bezerra disse para a gente? Que o momento que a gente está vivendo é fruto do nosso orgulho, do nosso egoísmo. E é o que eles vêm repetindo sempre. A verdadeira característica da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver os defeitos dos outros apenas superficialmente, procurando destacar o que tem de bom e virtuoso. Porquanto, se o coração humano é um abismo de corrupção, sempre existe em algumas das suas partes mais secretas os germes dos bons sentimentos, centelha viva da essência espiritual. Sempre. Por mais abjeta, por mais vil seja a criatura, ela tem a centelha do bem dentro dela. Se a gente não consegue enxergar, repito, é porque a gente ainda não se vê e não vê o outro como espírito. Espiritismo, doutrina bendita e consoladora. Felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. O que é tirar proveito desses ensinamentos? Já que a gente lembrou lá de Kardec pedindo socorro lá o socorro material, né? E tendo a resposta que ele podia ter, né? Esse socorro. Lembrei de uma outra questão do Livro dos Espíritos, que ele pergunta sobre o auxílio dos espíritos para nós vencermos essas questões aqui. Como é que é isso? Lá na questão 910 ele pergunta assim, ó: o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? O que vocês acham que é a resposta? Olha o que eles respondem. Se ele reza a Deus e a seu bom gênio com sinceridade, certamente os bons espíritos virão em seu auxílio. Essa é a missão deles. Olha só, que legal. A missão dos espíritos superiores, né? Que estão aqui junto a nós. A missão do nosso anjo guardião é essa. É certamente auxiliar para que nós possamos vencer as nossas dificuldades. Aí lá na 912, ele fala assim: qual o meio mais eficaz de combater a predominância natural da vida material? Qual o meio mais eficaz? E a resposta é curtinha: praticar a abnegação. O que é abnegação? Lembra que eu falei que o sinônimo é tudo a mesma coisa? Como praticar a abnegação? Praticando benevolência, indulgência, né? E o perdão. Não tem outra receita. Facinho, né? A gente não pode sair daqui dizendo que não, né? Não entendeu. E como a gente está no mês de doutor Bezerra,
E eu estou fazendo o meu comercial, o comercial do encontro, né? Chamando vocês. Quando o doutor Erma fala aqui para a gente, na página, no meio da página, do meio para o final, ele fala assim, ó, conservem viva a imagem de Jesus acerca da crítica, acerca do julgamento. Como é que Jesus deixou? Qual foi a imagem? Assim, quando a gente fala, lê isso aqui, que o doutor Erma está falando para a gente, qual é a imagem que vem da gente a respeito do julgamento? Lembrando Jesus. Senhor, esta mulher foi pega em adultério. Reza a lei que ela seja dilapidada em praça pública. E tu, Senhor, o que dizes? Qual foi a resposta? Não foi assim, não, né? Porque ele não fazia assim. Quando inquirido, normalmente ele devolvia, né? Com outra pergunta, fazendo a gente pensar. Dessa vez ele não fez não, mas ele não respondeu de imediato. O que ele fez? Ele parou, porque quando chegaram para fazer a pergunta, ele estava lá, né? Diz o evangelho que ele estava escrevendo lá na areia, né? E Amélia Rodrigues diz que ele escrevia ali todos os vícios da humanidade. Aí ele para, se levanta e olha um a um, profundamente, né? Olha nos olhos de todos aqueles que estavam ali na praça. E aí ele responde que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E aí o que acontece? Todos se retiram, a começar pelos mais velhos, né? Aí a gente lembra de Dr. Bezerra. Dr. Bezerra, para quem não conhece, vale a pena conhecer, é uma vida riquíssima, né? Dr. Bezerra foi político. E ele era muito amigo de Quintino Bocaiúva. E aí, um dia, ele foi visitar Quintino, na casa dele. Chegou na hora de um furdunço, né? O que tinha acabado de acontecer? Um empregado dele, de Quintino, estava limpando uma arma, né? E a arma disparou. E o tiro quase pegou em quem? Quase acerta Quintino, né? Ele ficou uma fera. E aí falou para o empregado sumir, que chamou ele de incompetente, imagina, né? A gente fica imaginando a cena. Nisso chegou Bezerra. E aí ele olha para a cara de doutor Bezerra e vê que Bezerra não estava gostando nada daquilo que ele estava vendo, né? E aí ele fala assim, mas por que você está com essa cara assim de reprovação? Eu quase levei um tiro, né? Por pouco não fui alvejado. Você acha que eu estou errado? Aí o doutor Bezerra falou, não está errado. Se você nunca tiver errado. Se você nunca tiver cometido um erro, você tem o direito de mandar o seu empregado embora, né? Você tem o direito de ficar ofendido. O que o doutor Bezerra fez? Relembrou o ensinamento de Jesus, não é? Que deve ser relembrado por nós a cada vez que alguém que a gente considera ser inferior a nós, principalmente, não existe, a gente já falou, né? Mas a gente acha que tem, né? Então, aquele que a gente julga ser inferior, toda vez que a gente achar, né, que tem autoridade, que a gente lembre de Jesus. Com certeza a gente vai dar uma baixada de bola, né? A gente vai pensar melhor. Essa outra é melhor ainda. Lembre-se ainda de Jesus, considerando o amor que os discípulos devem ter uns para com os outros. Falando aqui da casa espírita. O doutor Erma está falando do nosso comportamento
uns com os outros. E aí eu fui pegar Dr. Bezerra de novo. Aqui nesse livrinho, A Coragem da Fé, tem uma lição. Eu separei duas, mas não vai dar para a gente falar das duas. A gente vai falar da primeira, que é a lição número 8, o Centro Espírita. Vocês vão me permitir ler, porque vale a pena. E aí a gente comenta só um pouquinho, porque eu só vou até, eu nunca lembro, 8h15, né? 8h20. Tá. Aí, Dr. Bezerra fala assim, ó, filhos, que o Centro Espírita, célula viva do cristianismo em suas origens, vos mereça o melhor carinho e consideração. Sempre que possível, integrai a equipe de companheiros que permanecem lutando para que o Templo Espírita Cristão tenha sempre as portas descerradas à comunidade. Pessoal que está chegando, viu? Não vos isoleis uns dos outros, fugindo à convivência salutar que vos preserva o discernimento e vos combate o personalismo. Em contato com os irmãos de ideal, as vossas ideias se reciclarão, e a indispensável permuta de experiências vos será uma permanente fonte de inspiração para o trabalho. Os cristãos dos primeiros tempos do Evangelho, na face do mundo, não atuavam isoladamente. A autossuficiência espiritual carece de ser combatida com determinação. Se considerais que nada tendes a aprender com os companheiros, não ouvideis a vossa obrigação de ensinar. Quanto puderdes, no entanto, preocupai-vos em não vos aterdes única e simplesmente à teoria ou à disputa de cargos de liderança. Participai diretamente das tarefas mais humildes da casa espírita, vacinando o espírito contra o fascínio de si mesmo. O mestre lavou os pés aos apóstolos. Nas instituições meramente humanas, manda mais quem tenha mais dinheiro e poder. Todavia, naquelas que transcendem o interesse dos homens, quem mais pode é quem mais serve. Filhos, adequai o Centro Espírita para que ele cumpra na terra a sua função de educandário das almas. Dentro dele, consagrai um tempo sempre dilatado ao estudo da doutrina, evitando que se transforme em foco de mediunismo e perturbação. Que em suas atividades, o grupo espírita dos dias atuais procure se assemelhar à casa dos apóstolos em Jerusalém, abençoada oficina de trabalho, que tanto se preocupava em ser pão para o corpo, quanto ser luz para o espírito. Caridade pura, caridade para com o outro, caridade para com si mesmo e com Deus acima de tudo, como diz a página, né? O mestre lavou os pés aos discípulos. Aquele que quer ser o maior, seja o mais simples. Participai diretamente das tarefas mais humildes da casa espírita. Eu fiquei pensando, né? Quais seriam as tarefas mais humildes da casa espírita? Toda tarefa da casa espírita é importante, toda ela. E quando a gente, né? A gente não fala mais perde, porque a gente não perde o companheiro. Mas quando aquele companheiro aqui ombreia conosco, é chamado de volta à casa do Pai, né? Ontem nós tivemos uma companheira muito querida que retornou ao plano espiritual, uma companheira lá da casa de Leonderi, mas que no início da nossa casa colaborou muito aqui com a casa de Clarencio. A nossa querida Celê era de uma simplicidade, né? Estava sempre sorrindo. E eu fiquei lembrando das tarefas dela, né? O que ela gostava de fazer? A Celestina não deixava de ir a Sacramento, todo ano.
Com que finalidade? Estudar lá em Sacramento, eles têm um projeto de educação do espírito que é desenvolvido por Eurípides Bassanufo, voltado para a criança, especialmente. E ela, todo ano, ela participava lá da tarefa. Depois de alguns anos, ela trouxe esse trabalho, baseado no trabalho de lá, ela e o grupo, né, de lá do Leon Denis, passou a desenvolver esse trabalho lá junto com as evangelizadoras lá da casa. Ninguém prestava atenção nela. Era aquela pessoa que passava ali, né, desapercebida, não desapercebida assim da maioria, né? Porque era alguém que estava sempre sorrindo, era alguém que tinha sempre uma palavra de carinho, de incentivo. Outro trabalho da Celestina ela tinha uma preocupação durante muitos anos. Ela quis fazer o trabalho também. Ela era apaixonada por Eurípides, né? E um trabalho que Eurípides fazia lá em Sacramento era levar as crianças, né, os jovens, para visitar os presídios. Era outra época, né, gente? Também. Mas ela queria fazer aqui. E ela fez, né? Ela se juntou com umas pessoas para visitar aqueles que a gente quer longe da gente. Para falar de Jesus, para levar o Evangelho, né? Não satisfeita com o estudo, que não era nada para ela, eu acho que não era, ela criou o Centro Espírita na casa dela, para dar oportunidade para as crianças ali, né, próximas da rua, que ela via já se envolvendo, né, com o quê? Com a violência, que é o que a gente, né, vê aí. Trazer as crianças para ouvir falar de Jesus. A gente aqui na casa, como toda casa espírita séria, tem o trabalho de evangelização infantil, que a gente acha que é trazer as crianças para ficar lá enquanto a gente assiste reunião. Não, né? O trabalho de evangelização talvez seja, é difícil a gente falar o que é mais importante, né? Mas talvez seja o mais importante trabalho desenvolvido na casa espírita. Por quê? Porque a gente vai dar a oportunidade desses pequeninos, porque aqui, desde o berço, tem berçário, né? Nem desde o berço, não. A gente tem um trabalho... esqueci. A gente tem um trabalho de tratamento para gestante. Soube que estou grávida, começo lá a evangelização. Acabou. Né? Começa lá a evangelização do espírito. Esse trabalho que a Celê, né, na sua simplicidade, foi buscar desenvolver por onde ela passou. Então a gente tem aqui a oportunidade, né, de permitir que essas almas tenham contato com essa doutrina que tão bem faz a gente, e fez, e vai continuar fazendo. A gente vai dar oportunidade a eles de, chegando nessa escola, começar ali a alfabetização. Conhecer Jesus desde os primeiros tempos. Essa semana a gente soube, né? Vocês me perdoem que a cabeça está cada dia que passa pior, né? Mas foi essa semana que eu soube, num dos grupos aí que a gente participa, alguém falando, né, de uma criança que foi levada para a evangelização, uma criança de 6 anos, se eu não me engano. E aí, quando a mãe foi buscar, ela toda feliz, mãe, adorei Jesus. O que a gente entende? Aquela criança nunca tinha sido apresentada a Jesus.
foi apresentada aqui na Casa Espírita. Que Jesus abençoe a todos nós, que nós possamos mais e mais aprender com esses espíritos simples, que a bondade de Deus permite que a gente tenha contato. Tantos deles, né? A gente lembra agora do seu Sebastião, que era muito companheiro lá da casa de Leon Denis, que eu não me lembro quantos anos, acho que quando eu cheguei no Leon Denis, seu Sebastião já estava ali, e que recebia todos nós lá na entrada. Como é que ele falava? Jesus te abençoe, meu irmão. Todo mundo que chegava, né? Ali na simplicidade dele. Tarefa mais simples. Não sei, doutor Erma falou para a gente escolher as tarefas mais simples. O Nestor recebendo também a gente lá, né? No trabalho no seu Moreira, tantos outros, que enquanto a gente está aqui junto, né? Caminhando, muitas vezes a gente não enxerga a grandeza. Tia Vilma. Tantos, né? Então, que todos eles recebam o nosso carinho, o nosso muito obrigada, em especial a nossa querida Celê, que retornou hoje. Mas que todos eles saibam o quanto eles são importantes para que a gente siga, para que a gente possa seguir os exemplos deles, né? Seguir Jesus, às vezes, é muito longe para a gente, mas a gente tem esses exemplos para a gente seguir. Então, que Jesus abençoe a todos nós, que nós saiamos daqui envolvidos nessa paz. Graças a Deus. Obrigada, Selma, pelo teu estudo, que tantas coisas temos que refletir, né? Muito proveitoso. Então, meus irmãos, dando continuidade às nossas tarefas, nos preparando, né, para o momento do passe, nós vamos ler a lição 71 do livro Fonte e Vida, que o título é Aproveita. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 20. Agora o comentário de Emmanuel. A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandeçamo-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento, o aprendiz liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do Ministério do Bem, une-se a prosperidade comum.
Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros em benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajuda teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o semelhante, é mentiroso, pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem ainda não conhece? Agora, meus irmãos, solicitamos aos médiuns que tomem as suas posições e nós outros que aguardamos o momento do passe, que possamos entregar as nossas situações conflitantes ao plano espiritual, porque com certeza tudo vai ser resolvido dentro das nossas necessidades, dos nossos merecimentos, e o amparo divino com certeza nunca nos faltará. Senhor meu Deus, estamos aqui com os nossos corações abertos ao Teu amor infinito, rogando, Pai querido, que esse momento que é tão importante para cada um de nós continue sendo abençoado por Ti e pelos Teus mensageiros. Derrama, Pai querido, as Tuas vibrações de amor, de fortaleza, de sabedoria a todos nós aqui presentes. Abençoa os médiuns, Senhor, que são os intermediários dessa espiritualidade amiga que já está nos socorrendo nas nossas mais diversas dificuldades, sejam elas físicas, morais ou espirituais. Abençoa, Pai querido, esse momento tão importante para cada um de nós, que é o momento do passe. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, ao irmão Clarence, aos nossos anjos guardiães. Irmãos, sabemos que fomos criados simples e ignorantes, cada um tem a sua digital, somos iguais e diferentes. Temos oportunidades de crescimento a todo momento. Dentro da simplicidade de cada um, podemos crescer mais. Nossa irmã Selma falou da fábula da fila, cujo da frente carrega as suas mazelas às costas, nós também, e seus predicados à frente. E pensemos simplesmente que se nós estamos vendo as mazelas dos outros, que seria para que nós pudéssemos ajudá-los
a se livrar daquele peso, daquele fardo. Simplesmente está à nossa frente para que nós entendêssemos aquilo que está colocado ali. De alguma forma, dentro da providência divina, dentro da simplicidade da criação, foi feito assim. Na química, se nós errarmos um itemzinho, um componente, nós não fazemos o que nós queríamos fazer. Se nós alterarmos até mesmo na temperatura, o resultado seria diferente. E nós vivemos num caldo químico. Quando conhecemos uma pessoa que nos identificamos, nós falamos que rolou uma química. Olha que interessante. E realmente rola uma química. E nós vivemos essa química. E deveríamos trabalhar essa química para que pudéssemos viver melhor. Dentro de cada um de nós existe ali as sementes, os germes do bem. O mal é criação do homem. Por que nós não podemos amar aqueles que nos fazem mal? Estamos aqui todos concentrados agora. Todos nós estamos no lugar certo, no momento certo, para ouvir aquilo que é certo em todas as situações de nossas vidas. Aqui concentrados e em paz. Não é gostoso? Essa paz poderia ficar tranquilamente conosco toda semana, até voltarmos na semana que vem e reabastecermos de novo com mais um pouquinho de concentração e paz. A vida é muito melhor quando nós remamos a favor do bem. Quando nós remamos e fazemos aquilo que é o certo, endereçado às coisas corretas, ao amor, à benevolência, à caridade. Essa caridade é o amor em movimento, né? Tudo leva ao amor. E nós devemos começar a trabalhar para que possamos entender esse amor do Cristo, esse amor que tanto nos faz bem. Como é gostoso estar sentindo isso agora. Quanto tempo vamos demorar para, quando sairmos daqui, passar do portão para fora, deixar de lado e já olhar diferente o irmãozinho que está pedindo ali na hora de guardar o carro. A gente sabe que ele só aparece aí na hora da saída, mas vamos ver a mochila deles, eles estão à nossa frente ali com as mazelas. Vamos ver a mochila das mazelas deles. Nós temos as nossas, nós queremos que os outros nos compreendam. Como é que os outros vão nos compreender se nós não compreendemos os outros? É esse o que Deus quer de nós, o que Cristo nos ensinou há 2000 anos. Amai-vos uns aos outros como eu e como o Pai vos ama. Amai ao Pai sobre todas as coisas. É isso. Tudo refere-se ao amor.
ao amor que vai nos trazer todas as formas belas da vida. Em quanto tempo nós vamos precisar ainda para nos transformarmos? Eu me incluo, eu também tenho minhas dificuldades, mas o trabalho é feito, é de cada um. Joana diz que é reforma íntima, né? Como diz a Joana, nós temos que ter essa reforma íntima. Fazer igual São Francisco, que parava no final do dia e analisava todos os atos dele do dia, para ver onde que ele tinha, se ele tinha errado. Temos vários exemplos para seguir. Temos várias pessoas que passaram por nós. Além dessas pessoas que a nossa irmã Selma falou, tivemos muitas outras. Altivo, Chico. Temos o Divaldo, que ainda está encarnado, que procuram fazer o que é certo, procuram fazer o bem. Dentro dessa necessidade que nós encontramos, o planeta está em transformação e há uma turbulência muito grande. E vai depender mais de nós que dos outros, de fazermos acontecer. Vai depender mais de nós. Nós estamos tendo a oportunidade de escutar. Então devemos compreender que aquele irmão que não teve essa oportunidade, ele está ali, que nós precisamos dar essa oportunidade a eles. Nós devemos sim olhar a mochila deles e não só pensarmos nas nossas mochilas, né? Que é uma mochila e uma pochete. Na frente são as nossas qualidades, é uma pochete, né? E a mochila nas costas, né? Devemos sim, para podermos ajudá-los e nos ajudar. Muita paz. Agora, meus irmãos, vamos manter os nossos pensamentos elevados, auxiliando o médium que trará a palavra do plano espiritual na noite de hoje. Não há dúvida de que todos nós precisamos da indulgência, porque ainda estamos muito longe de sermos espíritos puros. E através da misericórdia divina, vimos reencarnando, experimentando as mais diversas experiências na existência terrena, em busca do nosso aperfeiçoamento espiritual. Sem dúvida, há dias que estamos mais predispostos a praticar o bem, e há outros em que ainda, dentro do nosso ser, eleva-se a voz do velho homem. As imperfeições que ainda temos, a nos incentivar a permanecer na prática do mal.
mas a destinação de cada um de nós, espíritos imortais, é cada vez mais sermos direcionados por aqueles espíritos mais superiores a nos trabalharmos intimamente os sentimentos, os pensamentos, para que compreendamos mais profundamente as leis de Deus e as lições que Jesus nos deixou. Estamos todos, irmãos e irmãos aqui presentes, unidos neste propósito. Os desencarnados aqui, aqueles que já têm condição de ajudar e amparar, estão a postos, observando as suas lutas, dificuldades, e se colocam sempre à disposição daqueles que, de fato, pela prece, buscam esse apoio, esse amparo, essa assistência, essa proteção espiritual. Portanto, somos aqueles encarnados e desencarnados, buscando cada vez mais compreender as leis de Deus e assimilarmos as lições de Jesus, para que na convivência uns com os outros possamos de fato entender muito bem o que é a indulgência. O meu abraço do amigo de sempre, José Jorge. Graças a Deus. Senhor, infinitamente agradecidos por esses momentos que passamos aqui de aprendizado, de renovação física, espiritual e emocional. Te rogamos, Pai, envolve a cada um destes teus filhos aqui presentes no teu amor, na tua paz, que possamos retornar aos nossos pontos de origem, levando dentro de nós e transmitindo a todos aqueles que se aproximarem de nós tudo de bom que aqui recebemos. Te pedimos ainda, Pai, que Tu envolva todos os dirigentes das nações do mundo, especialmente a do nosso Brasil, para que eles tenham sabedoria de conduzir as suas responsabilidades. Abençoa a nossa casa, abençoa a obra, abençoa, Pai, todos os cantos e recantos deste ambiente, para que seja sempre um local de refazimento, um local onde o Teu amor vai ser reconhecido. E assim, Pai querido, agradecidos, pedimos a Ti e a toda a espiritualidade amiga que permita que encerremos a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus.